Boa noite, galerinha! E aí? Como vocês estão? Preciso prender esse celular aqui no suporte. Vou pegar o celular aqui pra gente pôr o celular no suporte. Boa noite! Vamos para a nossa aula número 2 da carreira 2.0. Deixa eu colocar aqui o celular no suporte pra gente poder fazer uma aula legal, bacana. Segura aí. Tô prendendo aqui o celular aqui no suporte. Aí, voltou. Que bom, que bom, que bom, que bom. Sejam bem-vindos. Nossa aula 2, total de 4. Apenas uma metáfora, total de 4. Esperando aí o nosso parceiraço Alex entrar ao vivo e a cores. Vamos bater nosso recorde hoje, onde batemos 40 alunos. E hoje eu espero que você tenha convidado mais alunos ainda, mais amigos para a nossa aula Carreira 2.0. Acabei de fechar uma aula agora, tem 1 minuto. Eu estava falando até agora. Estávamos tendo uma aula sobre dinâmica de grupo dentro da Uniscot. E se você é aluno Uniscot e não estava lá dentro, você perdeu, né? Vamos lá, vamos lá. Boa noite, boa noite. A galera aí, ó. Jamila, você quer entrar ao vivo, Jamila? Você quer falar comigo aqui ao vivo? Entra aí então. Vamos lá. Conhecer, já já o Alex está entrando aí também. Aceita aí o convite. Boa noite, galera. Chegando. Desce o dedo. E aí, minha amiga? Tudo bem? Ué, entrou e caiu? Fugiu? Cadê? Vamos lá, daqui a pouco a gente vai chamar alguém de vocês aqui para falar se fez a tarefa do dia. Nós demos lição de casa ontem, né? Ontem eu estava no hotel lá em Curitiba, eu já estou em casa já. Então aqui a gente fica mais confortável na casa da gente, né? Vamos lá. Chegando e clicando no coraçãozinho, clicando no aviãozinho, chamando mais gente para a gente encher essa live aqui de conteúdo e de bate-papo Carreira 2.0, onde nós falamos muita coisa legal, onde a gente trouxe muito conteúdo, ficou salva lá no IGTV. Se você perdeu, não tem problema, tá lá no IGTV. Vai lá e assiste a nossa live, a nossa aula número 1, já tinha tarefinha, já tinha perguntinhas de RH, e aqui também agora vamos para a nossa segunda aula, aula número 2. Desce o dedo nesse coraçãozinho aí, comenta quem estava aqui ontem, escreve aí, eu estava ontem. Escreve aí, eu estava ontem. Olha aí, mais alguém aí querendo entrar ao vivo aqui para dar um oi. Vamos lá. Vamos lá. Entra aí, amiga. Dá um oi até o nosso parceiro chegar aqui. Boa noite. Vamos ver se ela vai entrar aí. Conectou. Ali, que bom. Tudo bem, minha amiga? Olá. Fala comigo. Oi, boa noite. Ai, não Tudo acredito. bem? Tudo bem, amiga? Boa noite, tudo bem, Ué, mestre? você pediu para entrar e eu botei Eu você não para dentro? imaginava que era assim. É assim aqui ao vivo e a cores. Tudo bem com você? Ai, que prazer falar com o senhor. Bom, o senhor está no céu, está no céu, o senhor está no céu. Tudo bem com você? Bem, obrigada, vou Tá bem. bom. Não Conseguiu desisti assistir das a minhas nossa aula de asas. ontem? Conseguiu assistir a nossa aula de ontem? Não, não, porque por hoje, graças a Deus, vi que tinha internet aqui que deixaram ligada e fui. Ah, então tá Eu bom. mexi aqui, Assiste. entrou. Assiste com a gente aqui que vai ser bem legal. Agora o professor vai entrar ao vivo aqui. Bom te ver demais, né? A gente se encontrou lá no Rio de Janeiro, Obrigada. né? A gente se conheceu Foi lá. Logo, logo. inesquecível. Deus quiser, a gente vai voltar com os cursos presencial. Você vai lá de novo visitar a gente, tá bom? Eu creio que eu vou conseguir. Vai sim. Um grande beijo. Bom te ver, viu? Uma boa noite para todo mundo aí do grupo. Fica na Obrigada. aula Um aí, abraço assiste para a o seu nossa aula. Tati. Assiste aí. Sim, vou até desligar a água do fogo do banho aqui que eu vou assistir a aula. Tá frio Exatamente. aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Cadê o professor? Seu Alex, cadê? Aqui o povo assusta quando entra ao vivo, né? Esse professor Alex, acho que ele tá fazendo charme, viu? Acho que ele fica fazendo charme. O bicho é pequenininho, mas é todo charmoso, porque ele fala, entra às 8, eu entro às 8 e ele não aparece. O que acontece com ele? Ontem ele falou que não conseguia ver a live ao vivo. Coisas de internet, né? Mas tá bom. Vamos lá. Escreve aí, galera. Quem é que estava aqui ao vivo ontem?
Escreve aí. Seu Bartolomeu, cadê o senhor que não estava na aula dando Scott hoje, hein, seu Bartolomeu? Dona Lindinalva também. Dona Elisete Farias também. Sentindo falta de vocês lá. Vou começar a dar aula toda quarta-feira agora. E aí eu quero ver vocês não aparecer. Vou começar a fazer chamada. Vou reprovar no final do semestre, vou reprovar. Vamos lá. Galera, 8 horas e 5, 9 horas, na verdade, e 5 minutos. Eu falo 8 horas porque eu estava ao vivo às 8, né? A gente estava com uma aula muito legal lá sobre dinâmicas de grupo. Foi bem legal. A gente já descobriu algumas características. A gente já fez algumas tarefinhas para casa. Olha aí, Lineide estava lá, tinha mais gente lá. Cadê você, seu Alex? Deixa eu ver aqui. Segura aí que a tela vai fechar um pouquinho, que eu vou chamar ele aqui no... Pedir para entrar. Dá um oi aí, Alex, se você entrou. Vamos lá, vamos lá. Hoje, a aula 02, carreira. Tô chamando geral. Isso aí, galera. Chama geral. Clica no aviãozinho e sai descascando todo mundo aí. Cadê você, seu Alex? Onde que você tá? Ele não... Ontem deu pane no dele também. Ele não conseguiu aparecer. Fala sério. O que acontece? Tem que esperar um pouquinho mais aqui. Até ele chegar. Ah, desculpa, Adas, eu não mandei ainda o CV, que eu fiquei em viagem hoje, cheguei, eu tinha um monte de coisa para fazer, tive que ir no correio, mas todo mundo que mandou mensagem tá guardadinho aqui no meu WhatsApp, torce para ele não bugar, que eu respondo, tá bom? Fiquem calmos, não sejam ansiosos. Vamos lá, cadê você, senhor Alex? Ele não consegue entrar, e aí como vai fazer? Vou fazer uma aula monólogo para vocês hoje, porque o diálogo não acontece. Eu vou travar de novo. Vai travar a tela aqui de novo. Problema. Vamos lá, vamos falando aqui enquanto ver se ele consegue entrar ao vivo aqui. Galera, é o seguinte. Temos 20 pessoas aqui, né? Vamos tomar vergonha na cara? Vamos chamar mais gente? Né? Vamos chamar mais gente para vir para cá? Vamos lá. O bate-papo é tão gostoso, a gente fala tantas coisas legais, a gente dá tantas dicas. E por que não colocar isso para mais gente? Só que depende de você, né? É só clicar no aviãozinho. O que te custa, né? Clicar nesse aviãozinho e chamar um monte de gente. Manda para todo mundo. Se a pessoa vai entrar ou não, não tem problema. Mas sai descarregando para todo mundo. E vamos conversar. 9 horas, um horário bom, né? Tem jogo do Flamengo hoje, o povo tá querendo assistir o jogo do Flamengo, né? Depois a gente assiste. Vamos lá, dá tempo de pegar o segundo tempo ainda. Galera, ontem a gente falou sobre carreira, né? E a gente começou a abordar o assunto. Aí, agora ele entrou, agora ele pediu para entrar. Vamos lá, agora vamos pedir aqui. Cadê? Deixa eu achar ele na lista aqui. Aí, achei. Pronto. Vamos lá. Entra aí, Alex. Pronto. O senhor tá muito estrelinha. O senhor tá muito estrelinha. Eu tô difícil Ibope esses dias, cara. né? Eu tô bem difícil esses depois, dias. Né? Com a ajuda do meu querido Instagram, eu tô bem difícil, cara. Chegar não é assim, vendo, chega, viu? vai entrando na live. Tudo bem, Scott? Boa noite. Pessoal, boa noite. Que bom, que bom, que bom. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus, Scott. Então tá bom. Vamos torcer para não cair a minha live aqui. Tá começando a chover aqui. Aqui ontem caiu uma chuva de granizo. Não sei se vocês viram na televisão aí em São Paulo, mas ou onde vocês estiverem. Mas caiu, ficou igual neve aqui em Curitiba. Hoje eu tô já no litoral. Está começando a chover aqui. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Tava convidando eles aí para convidar mais gente e perguntando aí se eles fizeram a lição de casa, né? Escreve aí, quem é que fez a lição de casa? Tinha perguntinhas para responder e tinha que hoje testar algum tipo de comportamento. Lembra que a gente falou isso ontem, Alex? É isso mesmo, né? A gente ficou hoje, primeiramente, boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Semana da carreira,
Vai ser uma semana que a gente quer abordar, trazer todos esses conhecimentos, reflexões para te ajudar de alguma forma a desenvolver sua carreira, independente do seu momento. Procurando emprego, já no emprego, querendo fazer a transição de emprego ou até mesmo querendo desenvolver uma liderança onde você já trabalha, né? Então, seja muito bem-vindo. A ideia, né, Scott, é interagir bastante, né? Gente, a gente está aqui todos os dias, então você tem tempo para de repente ter uma reflexão. Putz, a live de ontem ficou uma dúvida. Conforme a vontade, conforme a abertura que vocês tiverem, podem contar com a nossa entrega. Mais importante do que nós trazemos aqui, não é, Scott? É o que vocês querem ouvir. Essa é a coisa mais importante. Exatamente. E quem não assistiu a live de ontem, por algum motivo, se de repente você não assistiu a live de ontem, está caindo aqui de paraquedas hoje, não tem problema. Pega o bonde andando, porque dá para entender. E depois, quando acabar essa aqui, investe mais uma horinha, vai lá no IGTV da Melhorando Pessoas, está salvo lá. Carreira 2.0, aula 1 de 4. Hoje é a nossa aula 2 de 4. A gente vai até sexta-feira com vocês. E ontem a gente começou falando sobre isso, né? Pode falar, Alex. Pode falar, Scott. Não, eu ia falar, inclusive isso, ontem você que está acompanhando com a gente aqui. Tá bom, fala. É que tem delay. Tem delay. Aí quando eu falo, você começa a falar. Vamos lá, pode falar. Eu queria dizer só para o pessoal que está acompanhando com a gente, que está gostando aqui, deixar os comentários lá na live no Instagram, no IGTV, né? Coloca lá que foi legal, que de repente você teve reflexões, até porque incentiva, às vezes a pessoa ela vai buscar ali, ela vai, eu não sei vocês, hoje eu me baseio muito por isso, não depende disso, mas de repente ver um vídeo, deixa eu dar uma olhada no que as pessoas estão comentando aqui, então coloca lá de repente uma reflexão, um insight, é um fluxo de troca, eu acho que tem uma das coisas que a gente vai mais trabalhar essa semana em termos de carreira é ganha-ganha, gente, como é que a gente cresce juntos, como é que se desenvolve juntos. Exatamente. Mas pode fazer a abertura, Scott. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está aprendendo de novo, está reciclando de novo. Foi muito legal, Alex, que eu acabei de dar uma aula agora dentro da Uniscott e o pessoal tinha feito uma enquete, tinha pedido para falar sobre dinâmica de grupo. E tudo que a gente falou lá dentro foi nada sobre dinâmica de grupo, porque a gente primeiro começou a trazer os comportamentos esperados. Então, uma aula de 1 hora passou voando, saíram com um monte de tarefa, para depois que a gente se conhecer um pouquinho mais, a gente entender como aplicar isso numa dinâmica de grupo. Se a gente fala de carreira, é a mesma coisa. Se eu não conheço as minhas habilidades, se eu não conheço as minhas ferramentas, se eu não sei o que eu sou bom, o que eu gosto de fazer, como que eu vou escolher uma carreira, ou alavancar uma carreira, ou fazer uma transição de carreira? Né? Muitas pessoas querem fazer transição de carreira para aviação. Aí vem a pergunta, será que ela tem realmente as habilidades, as características que precisa uma carreira de um aviador? Será que ela pode desenvolver essas características? Claro que sim, todo mundo pode. Para isso que a gente veio trazer esses nossos bate-papo aqui, essa nossa ideia, né? É isso mesmo. Tudo começa, eu estava até pegando a minha caneta aqui, eu acho que eu vou quebrar o movimento que a gente fez, Scott. Vou quebrar ao vivo aqui, acho que eu vou revelar a surpresa da semana que vem, viu, cara? Eu acho que eu tô muito afim de dizer para eles que toda essa semana é só um preparo para a semana que vem. Aí acho que eles devem pensar assim, lá vem, eles vão vender alguma coisa. É de graça de novo, né? E é bem melhor. Mas a nossa ideia é o quê? É conectar realmente com pessoas que estão afim de se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. Então, se você sente que é o seu momento, que você está aberto para conteúdo, vamos embora. A ideia é essa. Mas só a teoria ela não adianta de nada. Então, toda essa prática, toda essa reflexão, aliás, que nós estamos trazendo aqui sobre carreira, ela vai bater totalmente no comportamento, que bate totalmente no autoconhecimento. A ideia, acho que nem eu no meu nicho específico, até então, que era só mais questão de relacionamentos e autoconhecimento, nem o Scott só na questão de seleção, é ficar nisso, é expandir. Como é que você pega a parte da seleção? É importante? Claro, ela abre a porta para você entrar. A parte do autoconhecimento é importante? Claro, é ela que vai te trazer toda a tranquilidade, ela que vai te trazer a firmeza, a segurança para o momento que você estiver ali no processo seletivo. Mas é muito, muito importante mesmo você começar do começo. Você começar realmente trazendo, desconecta um pouco de tudo que está externo a você. O que eu quero dizer com isso? Cultura, contas, dinheiro, trabalho, desconecta um pouco disso tudo. Agora faz um movimento primeiramente de contato de você com você mesmo e se pergunta, o que eu quero construir na minha vida? Quando eu olho daqui 20, 30 anos, eu sei que é uma pergunta desafiadora, você não precisa se frustrar se você não tiver essa imagem já formulada, não tem problema. Use essa pergunta como base para começar a refletir sobre essa imagem. 30 anos se passaram. Né? Faz uma mensuração. Volta um ano atrás. Né? Volta lá para 2019.
pensa em tudo que você desenvolveu de talvez novembro de 2019 a novembro de 2020. Pensa quanta coisa você não aprendeu, quanta experiência você não passou, quanta coisa que talvez não mudou, umas para melhor, outras nem tão bom para melhor. Mas agora pense essa somatória vezes 30. Então, para refletir comigo aqui. Você consegue acreditar que se hoje você tomar a decisão, por exemplo, de alcançar o seu primeiro milhão, você consegue acreditar que em 30 anos você faria isso? Você tem que sentir. Tem que sentir. Eu conseguiria. Agora, não que isso seja mais importante, é uma metáfora, é um desafio para você conseguir mensurar o quanto você está acreditando em você mesmo. Se eu hoje me dedicasse a verdadeiramente começar a entender o que tem que fazer e tomar decisões melhores, eu acredito sim, verdadeiramente, que em 30 anos eu teria o meu primeiro milhão guardado na minha conta. O meu primeiro milhão, vejam bem, ele é só uma metáfora de uma grande conquista. É só isso. Porque aí é que você tem que mensurar essa mesma pergunta para o ideal de relacionamentos, para o ideal de carreira. A partir do momento que você começa a entrar em contato com essas informações, o que você consegue ter a permissão e aonde é que está a essência que vai te ajudar com toda a informação que a gente vai trazer aqui. Você começa a realmente dar a permissão de acreditar em você e construir a ideia de vida mais feliz possível de acordo com aquilo que vem de você. E aí, Alex, interessante. Pode falar, Scott. Interessante. Não, pode falar. Porque você está falando aí, a cabeça fica pensando aqui, processando tudo que a gente já foi adquirindo de conhecimento. E eu estava assistindo hoje um curso sobre isso. A imaginação, ela é a melhor ferramenta que a gente tem. É a mais poderosa que a gente tem. Porque o olho, né, o campo visual e o campo auditivo, ele tem a ver com como. E muitas vezes, quando eu estou olhando e ouvindo, eu fico prestando atenção e preocupado como eu vou chegar nesse 1 milhão que você está dizendo, né? Como eu vou chegar? Sim. E esse como, ele trava a pessoa. Por isso que muitas vezes a gente faz exercício da mentalização de olhos e ouvidos fechados. Literalmente para não ter nenhum tipo de interferência, né? Então, por isso que esse exercício de você fechar os olhos, botar um fone de ouvido e ficar totalmente imerso dentro da sua mente, olha que louco isso. Você não está ouvindo nenhum ruído, literalmente você coloca um abafador, coloca algodão na orelha, para você não ouvir nenhuma espécie de ruído, e você fecha seu olho, se for o caso ainda fica numa sala escura, para você fazer com que sua mente fique totalmente dentro dela. Porque o teu olho, o teu ouvido fica buscando como eu vou chegar nisso. Quando você consegue bloquear o ouvido e o olho, automaticamente sua mente está neutra, ela não está recebendo interferência. E aí sim você consegue imaginar, projetar isso. Quando você projeta aqui dentro primeiro, sem se preocupar com o como, já é o primeiro passo para você sair fazendo. E aí eu quero desafiar eles a isso. Quando eles forem dormir essa noite, eu gosto muito dessas nossas lives, Alex, porque você vem com os conceitos, eu acato os seus conceitos, endosso o seu conceito, e eu gosto muito de colocar parte prática, tarefa. Porque aí fica rico nos dois sentidos, porque eles entendem o conceito, processam o conceito e tem que ir para a prática. Então, não adianta só ficar aqui ouvindo o Alex e o Scott e ficar só devagando, porque quando você for para a briga, o teu olho, o teu ouvido vai dizer como eu consigo isso, não consigo, não dá certo, não dá difícil, e você trava. Então, faz o exercício que a gente te coloca. Os exercícios que a gente propõe para vocês, as perguntas, as tarefas, elas são desenvolvidas e já foram aplicadas por outros mestres. A gente só está aqui, não estamos inventando a roda, né, Alex? Não estamos sendo milagrosos. Sim. Estamos só trazendo um pouquinho do que o universo já trouxe para a gente, que a gente já aprendeu com vocês. E reforçando o nosso aprendizado. Se isola entre ouvido e olhar. Deixa sua mente ficar dentro de você mesmo. E aí sim você projeta. Imagina isso lá na frente. Depois que você conseguiu colocar aqui dentro, aí a sua cabeça vai querer fazer. Aí você não vai se preocupar muito com o como. Você vai ter aquela impulsão. Você vai sair fazendo. E aí automaticamente as coisas começam a andar. O que você tem a falar sobre isso, Alex? Então, eu falei para vocês, na semana que vem a gente vai proporcionar para vocês um curso de desenvolvimento de carreira. Mas vai ser lá pelo YouTube, Melhorando Pessoas. E vai ser extraordinário. Lá o que a gente consegue diferente daqui. A gente consegue ter ferramentas, a
A gente consegue ter uma apresentação mais formulada para você, até para trazer alguns conceitos. Então, para você que está acompanhando com a gente, olha, acompanhe mesmo até sexta-feira, porque é como se todo esse bate-papo, toda essa reflexão que a gente está gerando agora, ela fosse aí um primeiro campo para te gerar alguns insights para a semana que vem. A partir da terça-feira você conectar com a gente e você verdadeiramente já está pronto para tomar ação, usando as ferramentas que a gente vai proporcionar para vocês. Então, eu acho que qualquer trabalho na vida, ele dá certo para você, se ele der certo para quem você atende. Então, observem que quando a gente usa o conceito de trabalho, é bem relativo em um certo ponto. Aqui nós estamos trabalhando? Sim, mas por que você consegue agregar um valor diferente? Porque tem um propósito, então não tem uma obrigação que fez com que o Scott falasse, olha, nós temos que fazer uma live, entendeu? Então, observa que esta diferenciação, ela acaba fazendo muitas vezes a diferença porque você está ali, realmente porque você sente que é o melhor que você pode fazer para o seu desenvolvimento. Imagina, gente, se as pessoas conseguem conectar com um sentimento assim antes de ir para o seu trabalho. Você acha que você ia ser mal atendido numa loja, que você ia ter problema com o produto? Para pensar quantas vezes você já não teve problemas com serviços e empresas e no fundo você ficou muito bravo com a empresa, mas às vezes era uma, duas, três pessoas que estavam atendendo com má vontade e te entregaram um serviço ruim. A coisa é simples. Eu gosto muito de fazer pastel aqui em casa, Scott. Putz, a gente adora fazer uns pastéis de vez em quando. E muitas vezes o que a gente faz, Scott, a gente vai lá e compra uma massa no mercado, só que de um tempo para cá, sabe o que começou a acontecer? Os caras do mercado começaram a empilhar a massa errada. E massa de pastel, se você amassa, quando você vai fritar, ela fura. Então, ou seja, olha só como é isso, gente. Por conta de um cara que não soube empilhar na prateleira, ele desmoronou todo um trabalho que foi feito anteriormente. Sabe, muitas vezes essa pessoa que está ali empilhando, ela acha que ela é só mais uma. Ela acha que ela é só um número. Ela acha que ela não tem importância. E olha como é muito louco isso, porque exatamente Isso por ela afetou, manter esse é louco isso, sentimento... porque isso afetou todo um prazer de uma família. Exatamente, Scott. Se você for colocar dentro desse ponto de vista, isso pode, de repente, até estragar ali um planejamento de alguma coisa que você estava fazendo e não dá tempo de você voltar no mercado, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando eu vejo essas coisas, você logo começa a observar que a pessoa que deixou isso acontecer, ela não tem uma visão sistêmica. Ela provavelmente ela está trabalhando pela obrigação, ela está desmotivada. Mas por que ela está desmotivada? Porque provavelmente ela não se dá a permissão de visualizar estes sonhos, de Mas saber o aí, que ela Alex, olha que louco pode. isso. Você foi comprar massa de pastel. E ontem eu estava num shopping em Curitiba, numa loja da Apple, perguntando para um vendedor o preço que eu estava interessado em comprar um iPad. Um iPad custava lá seus R$ 5.000. E o cara estava vendendo, ou pelo menos oferecendo aquilo com uma má vontade, que dava a impressão que ele estava vendendo uma bala. Ou seja, não é o iPad, não é o pastel, não é o valor das coisas. É o ser humano que está por trás disso. É o sentimento de quem está ali atendendo o cliente. Porque ele deixou de vender um iPad de 5.000, provavelmente de ganhar uma boa comissão, pelo mau atendimento dele. Correndo risco, talvez, de eu reclamar na loja e talvez até mesmo perder o emprego dele. Olha que louco isso. E por que ele estava com mau humor, trabalhando numa loja, num shopping bonito, num ambiente agradável, se ninguém obrigou ele a trabalhar nesse lugar, né? E espantando os clientes desse jeito. Então, aonde que está esse... O que isso tem a ver com carreira? Isso é totalmente, né? Porque aí isso vem com a visão de um conceito diferenciado sobre o trabalho. Nós falamos bastante sobre isso na live ontem, sobre a questão da internet, da chegada de informação, de uma série de coisas. Se a gente for pegar pessoas como essa, elas têm uma visão antiga ainda. Elas têm a visão do trabalho, que é a visão da indústria, Scott. Se a gente começa a parar brevemente para entender vamos pensar como é que fluiu essa dinâmica, olha, falando de dinâmica, porque hoje a gente tem uma dinâmica com o trabalho, né? Como é que fluiu essa dinâmica com o trabalho? A gente volta lá no começo, onde que iniciou o trabalho? Lá na agricultura, né? É o começo de tudo a agricultura, né? Se a gente volta muito tempo, porque a questão do campo era muito mais forte, porque todo o foco estava na agricultura. Aí você pega meados do início do século passado, começa a vir as montadoras, as fábricas, aí nasce o que a gente conheceu como manufatura. Olha que interessante. Então a gente teve a primeira era do trabalho, ela foi a agricultura. A segunda era do trabalho, ela foi a indústria. Aí a indústria começou... Né? A gente pega lá, clássico filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin, onde você era só realmente... Quando a empresa te contratava naquela época, ela não via nenhum tipo de valor teu, tá? Você era literalmente uma peça e um recurso para ela. Assim,
Era muito raro uma empresa que já naquela época tinha uma visão mesmo do ser humano. Então eu preciso de peças, é linha de montagem. Você vai lá e vai ficar fazendo só a mesma coisa. Tá tudo bem, a gente só está falando das eras do trabalho. Depois vem a tecnologia. Por quê? Começou a automatizar, começou a produzir a manufatura cada vez mais forte. Depois vem a informação. Então, olha só, essa aqui já está chegando perto da gente. Começa a circular informação. Qual é o impacto na sua vida de você fazer uma reflexão? Há 20 anos atrás, se acontecesse alguma coisa, de repente, aqui com você, quanto tempo você precisaria levar? Quanto tempo você realmente conseguiria fazer com que esta mensagem, com essa informação do que aconteceu com você, chegasse, de repente, a uma pessoa que estava lá no Japão? Como que seria a transmissão disso? Vamos pensar um pouco antes. A gente está falando de uma época que não tem telefone. Talvez vai fazer muito sentido o que eu estou dizendo para vocês aqui na conclusão. Então, era muito mais difícil, a informação demorava. Hoje não, hoje tem informação, hoje a coisa circula. E olha, reflita sobre o que eu vou dizer para você, porque é o contrário de tudo que você tem ouvido. Nós vivemos numa das melhores épocas da história para se viver. Se você, eu desafio você, caso você não concorde com isso no primeiro momento, deixe uma interrogação e cai na história. Comece a estudar história. História mesmo. Para você perceber. Eu tenho certeza que você vai ver que hoje nós temos muito mais conhecimento, nós temos muito mais possibilidades. Você já parou para observar que você e eu hoje temos um poder de mídia? O que é o poder de mídia? Vamos pegar aqui um case também que não tem como não trazer em carreira. Eu não sou muito fã do conteúdo deste cara, mas o trabalho que ele gerou é extraordinário. Vamos pegar, por exemplo, o Whindersson Nunes. Quem seria o Whindersson Nunes sem a internet? Entendeu? Se ele dependesse da Globo, dar uma oportunidade dele começar lá. Entendeu? A gente nem saberia que existiria o cara. Mas hoje, eu, você e todos nós que estamos aqui acompanhando, nós podemos pegar o nosso celular e fazer uma transmissão. E se você tiver uma boa entrega de conteúdo, seja lá com o que for, seja com humor, com música, com informação, com certeza, realmente com a sua perseverança, você tem a possibilidade de gerar um trabalho que começa a desenvolver e crescer cada vez mais. Então isso veio da era da informação. Agora, qual é a era do trabalho que nós estamos hoje? A era da humanística. Acredite, hoje é o momento em que mais empresas estão contratando serviços de coaching, de psicólogos, de treinadores, para começar a trabalhar a parte comportamental e o autoconhecimento das pessoas. Isso é um processo que está começando. Uma reflexão, Scott, para finalizar esse insight que a gente pode trazer, é que antigamente, se eu trabalhasse numa empresa e a pessoa que me contratasse falasse, olha, você pode ficar muito tranquilo aqui, nós tratamos as pessoas todas por iguais, não tem diferenciação. Isso seria bom. Hoje em dia, se o cara fala para mim que ele me trata como todos os outros, ele já não está me tratando como eu sou. Porque hoje nós vivemos numa era em que eu preciso, em que eu quero, em que eu busco um atendimento exclusivo, personalizado. Só que grande parte das pessoas, elas não acompanharam esse ritmo. Então elas olham para o mercado hoje e criam as mesmas limitações que existiam há 20, 30 anos atrás, mas que hoje não existem mais. E aí entra o que você falou, Scott. Porque isso é tudo no mapa de mundo que a pessoa vê, na forma que ela imagina quando fala mercado de trabalho. Isso é um termo, mas o que eu imagino quando vem a falar mercado de trabalho? É algo difícil, seleções, eu correndo, entregando o currículo? Qual que é a visão que eu tenho sobre isso? Porque eu posso estar vivendo hoje no ano 2020, vivendo como 1950. Pode falar. Exato. A gente vê muito hoje, eu vejo isso muito nos depoimentos dos alunos, eles falam muito... mas carteira assinada, fichado, eu preciso, no meu emprego, de carteira assinada, porque os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, era momento de orgulho, era ponto de orgulho você ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa. No passado, isso era extremamente bem visto. Hoje é o contrário. Hoje você tem que ter, sim, várias oportunidades em vários lugares para você ter crescimento e muitas vezes você ter vários trabalhos na carteira, com carteira assinada ou sem carteira assinada, não faz a diferença. As empresas hoje ainda têm algumas retrógradas, vamos dizer assim, mas a grande parte das empresas hoje, elas não estão mais simplesmente só valorizando aquele profissional que tem uma carteira assinada, que tem anos de experiência, né? Por quê? Porque hoje é muito mais os comportamentos, na hora que eu vou fazer uma avaliação, que você desenvolveu ao longo dessa sua experiência. Você pode ter ficado 1 ano numa empresa e ter aprendido coisas fantásticas, e tem gente que ficou 10, estagnado no mesmo lugar, só fazendo a mesma coisa. Então, a gente ouve muito isso. Aí você falou também
pegando o gancho aqui, de canais. Hoje todo mundo pode ter a sua Rede Globo. Todo mundo hoje pode ter a sua Record. Eu até fiz um vídeo, coloquei no meu canal essa semana, incentivando as pessoas a terem um canal no YouTube. E escuta o que eu estou dizendo, Alex. Se você montar um canal no YouTube hoje, daqui a 5 anos, esse canal pode valer milhões de reais. Porque os patrocinadores, se a gente parar para pensar, as empresas hoje estão pondo patrocínio nos canais que estão dentro da internet. Olha aí o Facebook, olha aí o Instagram. A gente só enxerga o que a gente teoricamente paga para enxergar. É muito louco, está invertendo. A gente tem que pagar para poder enxergar aquilo que a gente sabe que a gente quer por conta da onde a gente clica. Então está invertendo o jogo. Quem tiver um canal hoje, e aí eu sou muito feliz nisso, porque talvez há 5 anos atrás fui incentivado a criar um canal e já está com 15 mil pessoas lá. Eu tenho 15 mil pessoas de Ibope, a minha audiência. Esse ano agora, eu acho que não vai chegar a dezembro. Nós vamos virar 1 milhão de visualizações. Então, quer dizer, uma coisa que lá atrás, quando eu pensei em criar o canal, nunca imaginei isso, né? Então, eu incentivei todo mundo a criar um canal por vários motivos. Porque você pode treinar vídeo lá dentro, você pode deixar ele fechado por enquanto, ninguém precisa ver. Quando você quiser, você abre ele. Mas todo mundo pode ter essa visibilidade. No passado, a gente não tinha isso. Não tinha como nossos pais. O meu pai hoje tem... Amanhã, meu pai vai fazer aniversário. 75 anos de idade, ele ainda tem aquele telefonezinho da Nokia pequenininho, que só tem os númerozinhos, e ele no máximo usa para apertar para ouvir e para falar. Ele não sabe mandar uma mensagem de texto, ele não quis aprender, e a gente respeita. Minha mãe tem 70 anos e ela vira o giraia na internet. Entendeu? Então, assim, é questão de querer mesmo, né? Tem pessoas hoje que são jovens, que têm seus 20 anos, e também estão retrógrados ainda nesse mundo, né? E tem pessoas que são mais velhas que jogaram e aprenderam. Qual é a diferença dessa pessoa que ficou para trás e essa pessoa que, mesmo antiga, se jogou para essa modernidade? Como que a gente pode relacionar isso com carreira? Minha mãe nunca trabalhou oficialmente no emprego, né? Ela sempre foi dona de casa e por um pequeno período ela trabalhou numa empresa só. Mas ela, teoricamente, está gerenciando a carreira dela. Sim, Scott, eu acho que isso é uma pergunta, ela é bem interessante para todo esse movimento de reflexão que a gente está fazendo essa semana, porque você vai percebendo, a gente falou muito ontem sobre a questão do conceito da carreira, né? Sobre a carreira ter a ver com o propósito de vida, ter a ver... Então você imagina que uma pessoa que tem todas as condições, tá? Ela tem o poder de fazer uma faculdade muito boa, ela tem uma família ali que tem uma tranquilidade financeira, ela estuda nas melhores escolas, ela tem ali, de repente, a melhor educação possível. Mas, de repente, ela não tem muito direcionamento, ela não sabe o que fazer com isso. Tá? É muito provável, e tem uma grande chance dela não conseguir conquistar as mesmas chances do que uma pessoa que, de repente, ela veio de uma família extremamente carente, né, financeiramente, ela teve que batalhar muito, mas ela sempre teve. Olha que interessante, porque muitas vezes, às vezes, o estado que ela nasceu de falta, eu não queria usar a palavra miséria, mas eu vou usar meio que relativo essa palavra. Foi exatamente o que motivou ela a dizer para ela mesma, eu não quero viver assim. E ela agora começou a buscar caminhos. Então, você pega histórias da Endeavor, por exemplo, se vocês não conhecem o canal da Endeavor, super recomendo. Tem um programa lá chamado Day One, endeavor, tá? .com.br, e Day One mostra ali grandes empreendedores como é que foi o primeiro dia do cara. E a gente tem um cara lá que começou, Edivan Costa, tem uma empresa maravilhosa, e o cara começou onde? Puxando carrinho de papelão, porque ele falava, a primeira meta que eu tinha era ajudar no sustento da minha família. Então, o que eu quero chegar? Observa que quando você tem esse porquê focado, eu quero isso, eu quero de repente agora ter a tranquilidade aqui de ajudar a minha família. Você começa a ficar muito mais, vamos dizer assim, sem julgamento para o como. É isso que faz a diferença. Porque de repente se o cara está numa postura, ele quer começar um movimento. Aí beleza, veio para ele a oportunidade de pegar papelão na rua. Aí bom, primeiro pensamento que normalmente o pessoal vai ter, isso não é para mim. Entendeu? Isso não é pra mim, pô, que estranho, eu vou ficar catando papelão na rua. A pessoa pode que ter vão falar um de certo mim? celular. Como que eu vou ter que fazer? Aonde eu vou ter que... Ou seja, o como ele limita. Isso, total. E aí você percebe, mas quando o foco da pessoa, ele tem uma força além desse julgamento, ela não julga a forma que aparecer pra ela, ela pega. E aí o cara começou
pegar papelão, realmente com o carrinho lá, começou dando certo e tal. Aí numa dessas ele começou a conhecer gente para essas caminhadas que ele fazia e começou de repente a construir a empresa dele com auxílios, trabalhando de office boy, né, gerando um resultado. O cara fala, meu, eu não almoçava, entra no que a gente falou ontem, entregue a mais. O cara falou, pô, eu não almoçava, cara. O cara tinha que fazer, ele falava assim, eu tinha que fazer, na verdade, ele era office boy, então ele tinha lá 3, 4 entregas que ele tinha que fazer por dia. E ele ganhava o dinheiro para pegar o ônibus. Só que ele estava passando uma situação difícil. Ele começou a perceber que se ele conseguisse usar aquele dinheiro para comprar comida era melhor. A única solução que ele tinha era ir a pé e dar um jeito. Então ele tinha lá, ele começou a não ir mais de ônibus, a arrumar outras formas de conseguir fazer as entregas com qualidade, economizar o dinheiro. E aí a história do cara vai indo para frente. Depois na semana que vem a gente vai ter um grupo no Telegram, eu prometo que eu coloco a história dele para vocês. Mas o que eu quero dizer aqui? Quando você tem realmente um foco no que você está buscando, você tem uma abertura muito maior para ver as possibilidades. E aí conecta com o que a gente está falando. Porque hoje você vive na época das possibilidades. Hoje é a época das possibilidades. Tudo. Né? Muito. Cara, hoje a gente tem um campo tão aberto de possibilidades de criatividade que aí você vai começar a mensurar comigo que se você tiver clareza no que você é bom, no que você gosta de fazer, aí sim esses canais todos eles passam a ter uma serventia para você. Porque senão para você a internet vai ficar limitada ao Netflix, ao YouTube, ou talvez até ao Facebook, ao WhatsApp, é isso tudo. Você vê a internet como algo que te trouxe uma abertura, mas você não consegue enxergar ela como uma ferramenta que te traz um empoderamento. Pense uma coisa, você vai fazer uma pós-graduação, um treinamento, que seja. Você vai pagar lá, sei lá, depende da pós, talvez 30, talvez 40 mil reais, vamos pensar aqui. Ótimo. O que você está comprando com esse dinheiro de verdade? Para pensar comigo. O que você está comprando? Você está comprando informação. É isso que você está comprando. Aí hoje você pega e vê muita gente boa lá no YouTube entregando esta informação. Por quê? Porque, gente, a gente não pode viver mais numa era de querer enganar. Hoje já é muito claro o seguinte, se eu te vendo um produto, tem 2 caminhos que vai seguir essa venda. Você vai comprar o meu produto e você vai ficar muito encantado com ele, vai querer continuar me seguindo, ou você vai perceber que na verdade era um produto enganatório e você nunca mais quer saber de mim. Então, é muito desafio para você conseguir realmente gerar uma segurança no seu cliente de que você tem uma entrega real para ele. Então, o que eu quero dizer com isso? É exatamente por isso que tem muita gente boa entregando conteúdo bom. Então, pensa, hoje você tem um Gustavo Cerbasi, ou vou falar da Cintia Sena mesmo, que está aqui com a gente, faz parte do Uniscott, que está entregando ali um conteúdo de desenvolvimento financeiro, de administração financeira. Se você voltar 20 anos atrás, talvez você teria que pagar 5 mil reais para conseguir ter acesso ao conhecimento do que a Cintia te entrega hoje gratuitamente. Exatamente. Mas aí é que está. O conhecimento dela, ou essa reflexão que nós estamos fazendo aqui, ela só tem utilidade na tua vida se você quiser fazer alguma coisa com isso. Senão é só uma palestra legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alex. Agora, caiu numa história, caiu num ponto onde a gente precisa ajudar eles a pensar. Eu tenho acesso a tanta informação, eu tenho tanto conhecimento gratuito ou pago. Muitas vezes eu pago por esse conhecimento. Eu estou dentro de cursos, dentro de clube de assinaturas. E por que eu não consigo consumir essas coisas de forma organizada? O que isso tem a ver com o meu propósito, com a minha carreira? Porque antes eu não tinha. Hoje eu tenho demais. E eu não consigo consumir isso, parar para me organizar. O que a gente pode falar para eles nesse sentido? Porque eu estou vivendo isso dentro da própria Uniscott. Tem 300 aulas lá dentro, tem aula de segunda a sexta, tem 150 pessoas matriculadas e, em média, tem 10 pessoas assistindo ao vivo. Sabe lá Deus quantas estão assistindo as aulas que estão gravadas lá dentro. O excesso de informação também é prejudicial? Então, Scott, só quando eu estou buscando a informação pela informação. Porque se você pensar numa metáfora simples, vamos pensar que você vai fazer uma viagem com o seu carro. A informação é o combustível no tanque. Beleza, você encheu o seu carro de combustível. Aí você entra dentro do carro. Você não sabe para onde você vai. Não te funciona nada aquele combustível lá dentro. Você tem um carro, combustível cheio, mas você não sabe para onde você quer ir. Então, capaz de separar o carro ali no mesmo lugar no posto, ali no café, e ficar até fora do carro. É a mesma coisa a informação. Exato. Aí é que entra uma questão de planejamento, mas vejam só, planejamento, quando a gente fala nesse sentido,
Não é algo difícil, técnico, que só poucos sabem fazer. Seja prático na tua vida. Eu acho que quanto mais prático você for, melhor. Tá? Vai ter momentos que você vai ter que aprofundar, que você vai ter que pesquisar. Mas agora seja prático. Então para observar. O que é mais importante para mim nesse momento da minha vida? O que é mais importante? Putz, é mais importante desenvolver minha Escolher, carreira? né? É mais, né? Escolher, a dificuldade deles é escolher, né? Isso. Porque a partir do momento que você dá essa escolha, o que é essa escolha, Scott? Bom, de repente eu falo para você assim, olha, eu quero melhorar muito o meu relacionamento, eu quero melhorar muito a minha carreira. Beleza. Você já trouxe 2 pontos, relacionamento e carreira. Aí eu falo para você hoje, tá? Mas nesse exato momento, o que você sente que está mais na urgência, que pede mais a sua atenção? De 0 a 10, o quanto é mais importante a carreira, o quanto é mais importante o relacionamento? Aí a pessoa me fala, olha, Alex, hoje de 0 a 10, eu sinto que seria um 10 de importância o meu relacionamento e um 9 a minha carreira. Tá? Porque tem coisas na minha carreira que até estão dando certo, mas o relacionamento está pegando, isso está me atrapalhando em tudo. Ó, o que a gente está fazendo? Já está falando planejamento. Planejamento é você conseguir organizar as ações. Então, beleza. Você já me disse. Você já sentiu. Da vida. Não é? Então, agora o que eu sinto? Eu preciso começar pelo relacionamento. Ótimo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de repente, sei lá, ter uma conversa difícil com alguém, eu tenho que me desculpar. Sei lá, eu estou fazendo uma metáfora, tá, Scott? Ótimo. Se eu tenho que fazer essa conversa difícil, tenho que me desculpar, aí eu posso buscar informação. Deixa eu ir lá no YouTube dar uma olhada lá, como você agir quando você precisa falar alguma coisa para alguém e não sabe como. Eu tenho certeza que se eu pesquisar isso no YouTube, vai ter alguém falando sobre isso. Tenho certeza. Nunca pesquisei. Entende? Vai. Então, olha só, agora a informação ela tem um sentido para mim. Agora eu consigo realmente conectar com essa informação. Eu falo, pô, deixa eu ver o que essa pessoa está falando aqui. Pô, isso me fez sentido, tal. Você não precisa absorver tudo, só pega o que é mais importante. E agora eu vou lá e concluo o que eu tenho que fazer. Mas se eu não me der a permissão, se eu estiver confuso, pensa num estado mental que eu estou muito confuso. Um estado mental que eu estou ali pensando, não, eu tenho que fazer o relacionamento. Mas depois eu penso, não, mas quer saber, mas eu tenho que ver minha carreira também. Aí eu tenho que fazer o relacionamento. Não, putz, mas isso aqui está pegando. Aí eu não faço nada. Aí agora eu já começo a sair disso aqui. Olha que interessante, Scott. Porque agora nesse estado mental, eu já não começo nem pensar em um, nem pensar em outro. Eu começo a pensar no que eu estou sentindo quando eu penso nisso. Olha que coisa de louco. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. E aí você trava, né? Totalmente. Totalmente, Scott. Porque agora você percebe que, na verdade, oferta, saiu do foco. eu tenho uma infinidade de ofertas, eu tenho uma oferta grande, eu tenho que saber escolher o que é prioridade naquele momento, mas se eu não sei o meu objetivo, o meu propósito, a minha escolha vai ser equivocada. Eu começo a sentir que eu estou rodando atrás do rabo, que eu estou dando voltas em círculo, eu não estou andando, eu não estou tendo evolução. E aí eu me frustro. Scott. Exatamente quando a gente pensou no curso da semana que vem, colocar os temas da construção do autoconhecimento para chegar na habilidade da carreira, foi exatamente pensando nisso. Quando a gente trouxe isso, o que foi muito importante? Pô, eu preciso realmente ver, na verdade, quais são as interferências que as pessoas estão sentindo. Porque uma coisa é certa, eu brinco assim, Scott, é muito desafiador fazer isso, tá? Mas eu gosto de trazer as pessoas, acho que eu não falei isso ontem, eu gosto de trazer as pessoas para refletirem quando elas estavam na adolescência e conhecer alguém e se apaixonaram, entendeu? Pensa assim, a primeira pessoa que você gostou, né? Você que está aí participando com a gente aqui, lembra aí, primeira pessoa que você sentiu que você gostou, que rolou um carinho e tal, primeiro. Por falar em gostou, galera, desce o dedo nesse coraçãozinho aí, chama mais gente, vai. Por falar em gostou. Isso aí. Então, assim, de repente, como é que aconteceu? Talvez foi na sala de aula, foi em algum momento, aí, pum, rolou. Você sentiu que rolou aquele sentimento, né? Seja da sua parte, de ambos, enfim. Aí você sai, você vai pra casa, ficava pensando na pessoa, cara, tipo, deu um sorriso, falou oi pra mim, já era um negócio extraordinário, né? Sonha. Então, sonha. Aí você acorda, você já se arruma melhor, né? Já vai lá de novo, quer ver a pessoa, tal, você vai poder interagir. Vamos pensar que talvez isso dure uns 3, 4 dias, né? Qual é a metáfora que eu quero trazer disso? Você conseguir mudar a sua vida a partir do momento que você consegue ter esse mesmo sentimento pelo seu objetivo. Exatamente. Então, ou seja, me apaixonar pela minha carreira, me apaixonar pela provável promoção, me apaixonar pela transição de carreira, literalmente se apaixonar. Porque quando a gente está apaixonado, a gente não mede esforço, a gente realmente anda, sai do lugar.
Isso, e um pouco além também, Scott, porque se você percebe, tipo, a evolução da carreira, a promoção, elas todas são ferramentas que levam para esse estado. Então, na verdade, você também se apaixona pelo seu sonho de poder viajar mais, você se apaixona pelo seu sonho de ter uma casa melhor, você se apaixona pelo seu sonho de ter bons relacionamentos, você se apaixona por tudo isso, e olha, que isso, naturalmente, Scott, volta lá a conectar com o que você falou no começo. Porque quando eu estou apaixonado por um relacionamento, por exemplo, uma pessoa, a minha mente não começa a criar momentos maravilhosos, eu viajando com a pessoa. Ó, a imaginação rola solta. Agora, traz isso para o campo da construção da nossa própria vida, da nossa própria história. É por isso que aqui, todos os momentos que você estiver abalado com você mesmo, você tira de você mesmo o direito de sonhar. E agora nada mais faz sentido. Agora você tem procrastinação. Agora você não tem motivação. Porque você nem percebe que, sem querer, você colocou aquilo que era mais importante para você em segundo plano. Você se perdeu. E tá tudo bem, faz parte do processo. É interessante Sabe? porque esses tempos atrás eu estava ouvindo um cara falar sobre isso. A gente não tem que. O exercício de mentalização é muito forte. Eu acabei de falar aqui, dei uma tarefa para eles essa noite, deles se desconectarem de ver e ouvir tudo escuro, sem ruído. Mas não é simplesmente enxergar o ponto que eu quero, é enxergar o que eu ganho depois desse ponto. É muito mais forte, Isso. e tem a ver com o que você acabou de falar. Em vez de eu só enxergar, vamos usar o exemplo do comissário, em vez de eu só enxergar a minha formatura, em vez de eu só enxergar o meu primeiro voo, eu tenho que ir além. Eu tenho que enxergar quando minha família dentro do avião indo para Paris. Eu tenho que enxergar indo fazer compra nos Estados Unidos. Eu tenho que enxergar indo visitar a cidade dos meus pais que eles nasceram. Eu tenho que enxergar levando meus filhos para Disney. Eu tenho que ir além de simplesmente daquele momento, porque ser o comissário, ganhar aquela asa na formatura, vai me levar a esse sonho maior que está lá na frente. Então faz muito Isso. mais sentido você imaginar o que eu ganho depois que eu chegar nesse ponto. Ou seja, o que eu vou ganhar depois que eu passar a linha de chegada. A hora que eu É romper isso aquela mesmo. fita da linha de chegada, como que vai ser depois? Não o pódio em si. Como é que vai ser depois do pódio? Fica muito mais Sim. forte quando a gente imagina isso depois. Porque é como se a vida ela fosse, na verdade, uma grande metáfora, Scott, né? Na verdade, tudo que você quer, de verdade, é ser feliz. Então, é a primeira A coisa, essência. porque é daí que você começa. Tipo, tá, vamos perguntar o que me deixaria feliz nesse momento. Eu acredito muito, Scott, que a felicidade autêntica, ela é sistêmica, sabe? Porque se eu falar pra você, por exemplo, eu me sentiria feliz se tal pessoa não se desse bem. Isso não é uma felicidade real, sabe? Não é dessa felicidade que eu tô falando. Olha, se você quer estar bem, naturalmente você quer compartilhar isso com quem está ao seu redor. Você quer sentir as pessoas bem. Então, todas as vezes que você vai buscar o começo na sua felicidade, a gente tem que ter, vai ser aula do nosso curso, porque eu preciso de slide para falar isso para vocês, mas a visão macro e a visão micro, tá? Eu preciso olhar na visão micro. O que me deixaria feliz essa semana? Né? O que eu precisaria fazer que eu me sentiria mais feliz? Eu acho, Scott, pela minha percepção, que tudo sempre vai girar em torno do autocuidado, de olhar para si. Pô, se você está bem, que você está cuidando da sua saúde, você está mais tranquilo emocional, você está progredindo, isso te faz um bem danado. E com certeza isso tem uma associação com a felicidade, né? Totalmente. Né? Então, eu preciso começar desde o começo. Porque é aqui que está. Na verdade, a gente fica muito preso dentro de algumas ideias que a gente tem sobre algumas coisas. E isso, às vezes, abala muito a gente, sabe? Então, de repente, putz, o que você pode fazer para se sentir melhor no teu trabalho? Ou com o teu trabalho? Porque aí é que está, é um paradoxo. Eu não devo conquistar a meta para ser feliz. Eu tenho que ser feliz para conquistar as metas. Então, Exatamente. Não tem sentido né? nenhum, né? Chegar lá na frente, ultrapassar a barreira da linha de chegada e tá triste, não vibrar com isso. Não ter outras pessoas para vibrar com você, né? Não tem sentido nenhum. É isso mesmo. Eu tenho um olhar no sentido Deu uma mais travada. amplo nesse ponto. Tá, então eu tenho que ter um olhar mais amplo nesse Isso, ponto voltou. para que eu saiba qual é a ação. Porque aí é que começa a ter uma motivação diferenciada. Lembra ontem, gente, quando a gente perguntou para vocês, quem se sente reconhecido no trabalho? Gente, eu posso dizer para vocês tranquilamente, trabalhando com empresas, 70%, 75% talvez das pessoas não se sentem reconhecidas nas empresas. Mas será que isso é realmente uma responsabilidade da empresa? Será que esta pessoa que não se sente reconhecida na empresa,
ela está se sentindo que ela se reconhece? Será que se eu perguntar para essa mesma pessoa, e nos seus relacionamentos, na sua família, você sente que você tem esse reconhecimento? Será que não tem uma grande chance dela também falar, também sinto que não? Então, será que na verdade a falta de reconhecimento não é algo que já vem de si mesmo? E por que Entende? também, Alex? Por que também que eu começo empolgado e a curto prazo eu desmotivo? O que acontece dentro de mim que faz eu perder a vontade pelas coisas? Será que isso tem a ver com a minha criação, com a minha infância? De repente eu ganhei as coisas muito fáceis, não tive que batalhar por elas? Será que... Porque tudo é uma construção de como eu enxergo o mundo hoje, né? Se eu tive as coisas de maneira muito fácil e não tive que batalhar por elas, provavelmente vai ser difícil eu me manter motivado dentro de uma corporação, né? Então isso tem toda a relação de como você foi criado, como seus pais te deram as coisas, se você teve facilidades ou não. Tem gente que está o tempo inteiro acostumada a lutar por cada degrauzinho e tem outros que receberam as coisas de maneira mais fácil. E os nossos pais, pensando que estavam nos ajudando, talvez muitas vezes nos estragaram e não com intenção, porque eles também não aprenderam a ser pais. Simplesmente eles foram os pais com o conhecimento que eles tinham. Tem uma influência disso tudo também, Scott, porque sempre é bom a gente lembrar, pessoal, que quando a gente fala de comportamento, não tem uma regra, tá? Comportamento, cada pessoa, você pode passar a mesma experiência que uma pessoa que está do seu lado e ter uma atitude totalmente diferente. Então, é sempre a gente fala de probabilidades. Mas eu acredito, Scott, que quanto mais você está confiante com você mesmo, maior é a tendência de você conseguir manter a consistência. Porque, pensa uma coisa, às vezes as pessoas falam assim pra gente, eu não sou consistente. Só que isso é relativo. Às vezes você só não é consistente naquilo que você gostaria de ser, mas tem coisas que você não gosta que você é consistente, todo dia você está lá. Então, às vezes nem é a questão só da consistência. Então vamos perceber, porque se eu consigo fazer a mesma ação todos os dias, mesmo que seja, de repente eu não queria ficar no meu, sei lá, assistindo série no Netflix tanto tempo, mas todo dia eu fico. Né? Todo dia eu tô lá assistindo série no Netflix. É consistente. Consistentemente, consistente, entendeu? O cara é poderoso, ele pega uma série de 50 capítulos, 2 dias, cara, matou a série. Olha o poder desse cara, porque você imagina se você transfere isso, de repente, para uma aula, para um curso online. E outros vícios destrutivos, né? Má alimentação, pornografia, excessos de viés políticos e outras coisas mais. Sim, então, tipo, imagina, a consistência já está em você. Porque é trazendo aquela questão, por que eu começo, falo o que eu vou fazer e paro? Na verdade, você não tem a clareza e a profundidade com você mesmo do quão aquilo é importante. É muito provável que uma parte sua não acredite ainda que você pode conquistar. É o cara que quer ser muito comissário, mas ele, na verdade, ele nem aceita com ele mesmo. Mas se ele olhar intimamente, profundamente, quando ele pensa na seleção, ele ainda vê que as chances dele são muito pequenas e é quase que mais certo que não dê do que dê. Ele jura pra você... Exato, entende? Porque, olha que interessante, eu vi uma palestra esses dias do Ítalo Marcílio, ele estava falando uma coisa interessante. Ele falou assim, as pessoas que têm medo de se frustrar escolhem viver na frustração. Olha só. Porque ele falou assim, o que é a frustração? Quando você fala, agora eu quero fazer um negócio. E aí você vai tentar, não dá, você se frustra. E você se machuca psicologicamente. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, eu não quero mais me frustrar. Então, para não se frustrar, ela não tenta. Só que como ela não tenta, ela já vive a frustração. Todo o tempo ela passou a viver E a a chance de frustração. dar certo, ela tá jogando fora a chance de dar certo. Totalmente. É aí que entra toda Porque essa se ela questão for em mesmo. busca, se ela for em busca, uma hora vai dar certo. Sim, com certeza. Porque aí, pô, se a Exatamente. pessoa ela tem um potencial e a, vamos dizer assim, a permissão de fazer a coisa acontecer, eu tenho tipo um caso muito próximo, tipo uma pessoa que acreditou muito no que queria fazer e no começo foi muito difícil para ela, porque ninguém conseguia ver o que ela via. E com o tempo, ela vai conseguindo mensurar resultados e aí dá certo. Só que eu acho, cara, que toda vez que você quiser muito uma coisa que ninguém acreditar nisso, vai para frente. Porque você está tendo a chance, a única forma de você entender e responder para si mesma pergunta. Você acredita naquilo que você vê como importante? Você consegue se dar esse voto de confiança de fazer algo, mesmo que todo mundo esteja ao seu redor falando, não vai dar certo, tá errado, mas fala, E cara, eu sei o que eu estou fazendo. É muito louco porque se você conseguiu imaginar, se você conseguiu gerar toda uma combinação de memória, de criação, os neurônios, conseguiu fazer essa máquina toda engrenar
para imaginar aquilo, significa que você é capaz de fazer na ação. Só está faltando agora você tirar da projeção, que seria, metaforicamente, uma projeção de uma tela. Ok, eu consegui projetar na parede? Consegui. Agora eu vou dar os passos necessários para fazer isso acontecer real, para eu poder pegar, ser palpável. Ninguém vai imaginar uma coisa que é impossível de ser fabricada. Tudo que aconteceu, vamos lá. O avião, quando inventaram o avião. Você acha que o cara não imaginou um avião antes na cabeça dele? Todo mundo que criou qualquer coisa no mundo que seja palpável, primeiro ele criou aqui. Depois ele começou a tentar, e um dia deu certo. Olha a lâmpada e olha outros casos que a gente tem na história, né? Alex, cadê você? Travou a sua internet. Galera, falta 5 minutinhos. Tomara que ele consiga voltar aqui. Travou a internet dele. Pra gente finalizar a nossa aula 2. O bate-papo foi bem legal. Escrevam aí o que vocês sentiram dessa aula. Ele caiu, com certeza vai pedir para entrar de novo. O que vocês sentiram dessa aula? Ela completou com a aula de ontem? Destravou mais alguma coisinha aí na cabeça? Vamos lá. Fala pra gente aí, escreve pra gente aí o que vocês sentiram dessa aula. Fez sentido, né? Ouvirem essa aula de novo. Fez sentido vocês completarem com a aula de ontem. Quem caiu hoje aqui de paraquedas fez sentido. Ficou curioso de assistir a aula 1? Vai lá no IGTV. Né, que estamos com 2 minutos para dar o nosso horário, né? Nosso bate-papo hoje completou mais ainda um pouquinho de ontem. E amanhã tem mais coisa, né, Alex? É isso mesmo. Essa semana toda vai ser reflexões bem bacanas e é uma construção, gente. Você que está acompanhando dia após dia, você vai sentir essa construção e vai ver como até sexta-feira já vai gerar reflexões muito, muito bacanas mesmo. Então, assim, passem para as pessoas que vocês conhecem, não tem uma certa continuidade. Pô, de repente você conhece alguém, você sabe que quer se desenvolver, que precisa ter uns insights diferentes em termos de carreira. Amanhã, às 21 horas, vamos estar aqui com o maior carinho, realmente trazendo mais um tema, mais um conceito. E semana que vem, a partir da terça-feira, a gente vai estar lá no YouTube juntos. Aí, assim como a aula, as pessoas que se cadastrarem vão receber uma apostilinha com algumas ferramentas. E eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Já dissemos para vocês, para que dê certo para nós, tem que dar certo para vocês. Então, com relação à entrega, fiquem tranquilos, porque terá uma entrega maravilhosa. E coloquem os comentários no IGTV, aí no Instituto Melhorando Pessoas, desta live, o que você sentiu, se você recomenda ela, porque aí você também ajuda a gente pra caramba. Se a gente for fazer esse ganha-ganha juntos, quanto mais a gente motivar, quanto mais movimentar, mais conteúdo a gente traz e mais a gente, com certeza, sobe aí, metaforicamente, essa montanha juntos, chegamos no topo, todos realmente ali, de braços dados. E eu acho que isso é que movimenta, né, Scott? Exatamente. Então, ó, ontem teve tarefinhas. Quem não assistiu, vai lá e assiste e pega as tarefinhas, anote. Hoje tem a tarefinha de, na hora que for dormir, tentar fechar o ouvido, de alguma forma, isolar qualquer áudio, isolar qualquer iluminação e mentalizar. Depois que você criar aqui, cara, é só continuar com a gente. Vamos criar todo um planejamento, essas estratégias, ação, poder da ação e fazer acontecer. Porque depois que está aqui dentro, ninguém te segura. Bola para frente. Amanhã tem mais. Um grande abraço. É isso mesmo. Boa noite a vocês. E amanhã, 9 horas, estamos aqui de novo, Alex. Eu vou deixar uma micro tarefa também junto para vocês, tá? Eu gostaria que vocês colocassem, que vocês... Ficou no ar a tarefa dele, ó. Caiu de novo a internet dele. Vamos ver se ele volta aqui, se dá tempo da nossa live não derrubar. Caiu de novo aí a internet dele aí. Vamos ver se ele entra de novo aqui. Vamos ver se ele entra de novo e dá tempo dele deixar essa micro tarefa para vocês antes da nossa live cair com 60 minutos. Senão vai ficar curioso, vai ficar todos curiosos aí qual que é a tarefa que ele está falando aí. Vamos lá. Será que ele vai pedir para chamar de novo? Bem, não tem problema também. Se ele não conseguir trazer, eu não sei exatamente o que queria falar para vocês. Qualquer tarefa ficou no ar, ficou no mistério. Olha o Pablo aí, né? Mas não tem problema não. Amanhã ele traz essa microtarefa para vocês. Bom? Senão vai cair a nossa live aqui e eu não vou conseguir salvar ela. Um abraço, até amanhã, galera.